Saudações a todos! Nós vamos começar a nossa reflexão trazendo uma mensagem de um pai endereçada aos seus familiares, especificamente aos seus filhos. E ele se encontra no plano espiritual, preocupado com a situação que ele está vivenciando e deseja alertar a seus filhos. E ele coloca: eram tantos problemas a resolver, tantos assuntos pendentes, tanta pressa e tantos compromissos. A morte não tomou conhecimento de nenhum deles. Interrompeu no tempo aprovado por Deus a encarnação que eu estava vivendo. Aqui, do plano espiritual, todos aqueles planos e compromissos tão importantes se apequenam e amesquinham, tornando-se ao mais das vezes insignificantes. O que é prioridade aqui, acima de todas as outras prioridades da matéria, é saber se eu me reconciliei com meus adversários, se fiz o bem que poderia ter feito, se me tornei menos egoísta, menos orgulhoso, menos vaidoso, se deixei para trás alguém que possa se queixar de mim, se fiz todos os esforços para cumprir com meus deveres, se não me faltou boa vontade para cada obra a realizar, e se o esforço estava presente nos meus estudos, se minha atenção enxergou os que estavam sofrendo por onde passei, se ao vê-los sofrendo, minha intenção foi de minimizar-lhes os sofrimentos e não julgá-los. Todas essas coisas nós sabemos que são a expressão do amor ao próximo. E apesar destas minhas palavras bonitas, eu não tenho muito destes tesouros para apresentar aqui nos céus. Não tenho moedas de bênçãos que as traças não roem, nem podem nos ser retiradas por nenhum malfeitor. Mas sigo caminhando para a frente, certo de que a misericórdia divina há de prover o necessário no presente para o meu adiantamento no futuro. Peço a vocês que, lendo estas linhas mal escritas, reflitam na maneira pela qual estão conduzindo sua encarnação e não cometam os mesmos erros que eu cometi. Guardem um tempo para analisar seu dia e para planejar seu futuro no plano espiritual. É aqui, ele quer dizer, no plano espiritual, né? É aqui que deve estar o foco principal de nossas ações. Todo o restante é material e fica na terra. Fiquem com Deus. Eu estou bem assistido nesta casa de Frei Fabiano de Cristo. Aí ele dá o nome dele, endereçando ali aos filhos, né? Então, nós sabemos, né, que a casa acolhe a muitos espíritos que permanecem lá em tratamento, tempo devido, até que seguem ali o seu rumo, né? Mas essa mensagem é muito significativa, né? Esse pai ali alertando aos filhos de uma forma muito, muito significativa, porque ela cai muito bem para todos nós. No início eram tantos os problemas a resolver, não é assim que nós vivemos normalmente? Com tantas coisas, uma agenda e assim vamos, né? E nem sempre no nosso dia nós abrimos aquele espaço, aquele clarão, né, para atender também às necessidades da nossa alma, do nosso espírito. Normalmente ficamos ali envolvidos apenas com a vida normal, com a parte material das nossas vidas, atendendo ali as necessidades do nosso organismo físico e nos esquecemos da nossa alma,
do nosso espírito, né? E ele alerta para o que verdadeiramente tem importância, né? Quais são as prioridades do lado de lá. E ele diz que ele não possuía essas bênçãos de moedas, né? Valiosas, que valem como méritos, né? Quando temos essas conquistas. Então, é assim, na vida nós estamos aqui no palco da vida, tendo as oportunidades, tantas oportunidades, quantas vezes negligenciamos essas oportunidades que temos, e nós aprendemos claramente no livro dos Espíritos que toda oportunidade negligenciada é um mal, toda oportunidade de fazer o bem e deixamos de fazer quando poderíamos fazer é um mal, né? E assim, chega um momento em que a vida nos chama, chega um momento em que a vida leva alguém do nosso convívio, do nosso afeto, né? E buscando também alguma exemplificação nesse sentido, nós temos um livro, Vencendo a Dor da Morte. Ele foi escrito pela Célia Diniz, né? Ela faz um livro baseado ali na sua vida. Então, é uma história real de uma mãe, a superação da perda de seus filhos. E essa Célia Diniz, ela é muito conhecida, porque ela, desde a infância, ela conviveu com o Chico, porque seus pais eram ali muito íntimos do Chico, participando inclusive ali das sessões, de direção de sessão, né? E então ela cresceu no espiritismo ali em Pedro Leopoldo. E evidentemente que isso ajudou muito no momento das duas provas mais difíceis da vida dela, que foi, além da perda ali, né, dos familiares, de pais, de irmãos, ela acaba tendo também a partida de um filhinho e depois de uns anos da sua mocinha, né, da sua moça, da sua jovem. E, e mesmo com todo o preparo, ela relata as suas dores, as suas angústias. É um livro que traz muito aprendizado, muito conforto para quem está vivendo essas situações e para todos, né? Que desejam se inteirar sobre as provações da terra, sobre a continuidade da vida, sobre as comunicações do além-túmulo, né, em que os filhos se fazem presentes ali através, os filhos ou outros afetos se fazem presentes através de médiuns e nos trazem ali o conforto, o consolo. E ela tinha essa oportunidade, né, como o próprio Chico lhe diz numa das vezes, que ela teve a grande oportunidade de passar por esta prova já evangelizada, né? Dizendo que é muito mais difícil para, no caso, as mães, né? Os familiares queridos ali, quando não evangelizados. Então, buscando aqui o exemplo da mãe, que vê a partir dali de um filhinho pequeno, de 3 aninhos, ela já era evangelizada. Então, mesmo doendo muito, 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 não leva a uma revolta, como acontece em muitos casos, né? Então, ela nos relata que o Rangel, que é o filhinho dela, ele tinha já quase 3 anos, quando ele se acidentou fatalmente. Era uma sexta-feira, 12 de agosto de 1983. Sãozinha é o nome da babá, né? Uma babá jovem de 16 anos. Levou-o para passear de bicicleta, como acontecia todas as manhãs. E vale a pena nós colocarmos que quem assistiu o filme, quem não assistiu deve assistir, As Mães de Chico, em que é relatado, né, o jornalista Marcel Souto, ele faz ali um estudo profundo desses casos todos, né, e depois isso vai para o cinema. As Mães de Chico. E um dos casos ali relatados foi da Célia Diniz, né? Então,
vale a pena assistir ali a dramatização dessa situação. A babá todos os dias saía com o menininho para dar uma volta, né? E já passava ali nos locais para fazer ali as compras de bicicleta naquela cidade tão pacata, em 1983, né? Mas naquele dia a bicicleta menor estava com um problema no pneu. Então a babá pega uma bicicleta maior e coloca ali o menininho ali de 3 aninhos, né? E lá vão eles. Mas quando ele vai subir, depois que ela para ou na padaria ou numa farmácia e ele vai subir, né? É aqui, ela fala, olha, após não, eu não vou achar, mas não importa. Quando o menininho vai subir para sentar ali na garupa da bicicleta, ele dá um impulso maior que o necessário e ele cai do outro lado. Bate a cabecinha, um tombo bobo, um ferimento levíssimo, que poderia, como tantos outros tombos que as crianças levam, né? E que nós sabemos que o anjo da guarda da criança, o espírito protetor, ele está sempre ali vigilante para que não aconteça coisas que levem a um desencarne quando não é a hora de um desencarne, né? E as crianças são terríveis, então o espírito protetor de cada criança, todos nós temos um espírito protetor, mas na infância eles ficam como que, digamos, colados, né? Ali na criança para evitar-se uma situação quando não está no programa daquela criança, daqueles familiares, né? Viverem determinadas situações. E ele cai e fica ali meio choroso. Aparentemente os exames não acusaram nada, todos os médicos, tanto pediatra como todos os médicos que ela foi, nada, nada. E ele realmente estava mantendo equilíbrio, conversação normal, tudo. Mas daí, isso foi na sexta, no domingo de manhã ele já estava partindo. Olha, dentro do CTI, ao ser entubado para a pesquisa da causa de sucessivas convulsões, porque ele passa nessa noite de sábado para domingo, ele tem muitas convulsões, né? Meu filho sofreu uma parada cardiorrespiratória e se foi. 3 horas após a primeira convulsão, 3 dias depois da queda. A causa da morte só fui saber 4 meses depois, em um encontro com Chico Xavier em Uberaba. Porque os médicos se dedicaram demais, tanto para perceber ali o que estava acontecendo, quanto para impedir, né, que o Rangel partisse. Mas ele acaba realmente desencarnando e ela, depois de 4 meses, ela consegue ir lá para Uberaba, porque o Chico já estava em Uberaba, né? E o Chico fala para ela: estava na hora da partida de seu filhinho. Ele escolheu um belo dia de Nossa Senhora da Saúde. Na queda, seu filhinho teve microscópica hemorragia na região das meninges, imperceptível para os dedicados médicos que tanto sofreram junto com vocês. E penalizado reafirmou: como os bons médicos sofrem por nossa causa, não é, minha filha, né? Então, fazendo de tudo ali, né, para tentar reverter o quadro, mas muitas vezes não é para ser revertido, então não se consegue, por mais habilidades que se tenha, por mais dedicação que se tenha, né? E ela conta ali em outros momentos aqui no livro, que ela vai relatando tantas coisas das suas experiências, ela conta que ali no momento do velório, né, a mãe já tão calejada, também com perdas ali na família, né, próxima a ela, irmãos da Célia Diniz, o próprio marido da Célia Diniz, que é o pai dela, enfim. A mãe fala, porque ela fala para a mãe: como a senhora suportou tal dor tantas vezes? Tenha paciência, minha filha, essa dor vai passar. Naquele momento, não conseguia acreditar que passaria.
Pensamentos horríveis teimavam em minha cabeça. Nunca mais conseguiria ficar alegre. A felicidade estava acabada para mim. Apegada às sensações daquele momento, eu ignorava a possibilidade de acreditar na esperança e não conseguia enxergar a situação como uma separação provisória em vez de um trágico adeus. E muito menos conseguia enxergar como a paciência poderia ser um recurso de superação. O que é a paciência, senão a virtude da tolerância diante do sofrimento para que ele não continue intolerável? Isso ela coloca no livro, né? Depois das reflexões, né? Não naquele momento em que ela estava tão doída. Se a paciência é a ciência da paz nas horas mais dolorosas da vida, na sombra escura da dor, chegamos a duvidar que um dia voltaremos a encontrar a paz. Mas ela estava como uma semente plantada em meu coração, apenas aguardando o arrefecer de todo aquele trauma, do susto, da angústia, da perplexidade, da desilusão e da dor, para me dar os frutos abençoados da resignação, aguardando resignadamente aquela força interior de aceitação daquilo que de fato eu não podia mudar. A dor está insuportável? Só existe uma solução, diz Célia Diniz, para torná-la suportável: ter paciência. E ela conta que no encontro com Chico ele também disse, porque ela gritou para o filhinho, naquele desespero ela fala: filhinho, não vá, né? E como espírita ela ficou muito preocupada depois de ter dito isso para o filhinho, que isso tivesse de alguma forma atingido a ele, né? Aí o Chico um dia, sem que ela dissesse nada, o Chico lhe diz: não fique preocupada, minha filha, seu filhinho não ouviu seus gritos. Saiu dormindo em braços tão maternais quanto os seus. Né? Depois, eu tenho que selecionar, é tanta coisa, né? Mas eu quero trazer, nesse tempinho final, uma coisa que não pode ficar sem nós trazermos, que é muito importante. Ela relata que quando ela se viu em melhores condições, né, num determinado dia, ela vai conversar mais calmamente com Chico, com quem ela tinha muita amizade. Então, quando me vi um pouco em condições de lidar... sim. A babá dizia: a senhora me perdoa, isso quando aconteceu, a senhora me perdoa, eu matei seu filho. Aí quando ela estava um pouco melhor, ela fala para a babá, ela esclarece, ela diz que esclarece a babá que ela não deveria ter saído numa bicicleta grande, né? Que ela era responsável pela queda, mas não pela morte. Ele poderia não ter morrido em uma quedinha tão boba, não havia o que perdoar, né? Então, ela diz que perdoa a babá. E relata: no meu primeiro encontro com Chico, sem que tenhamos entrado em detalhes, ouvi dele a pergunta: você perdoou a babá? Não, não é minha filha. Isso está no filme também. Você perdoou a babá? Não é minha filha. Olhando em seus olhos, sem precisar comentar nada, simplesmente respondi: perdoei. Você acha que fez muito perdoando. Deveria ter-lhe agradecido, porque foi dos braços dela que ele caiu, e não dos seus. Nem você, nem Aguinaldo suportariam o remorso, disse Chico com voz carinhosa e uma leve repreensão abrandada pela delicadeza. Aqui é uma lição importantíssima para todos nós.
né? A empregada acabou sendo ali um instrumento, né? Por mais que ela tenha perdoado, né? A babá fica sempre. A gente sabe que a pessoa, né? Ela carrega isso para a vida. Essas situações nós carregamos para a vida, né? Então é sempre pedirmos muito a Deus, porque essas situações são difíceis, difíceis quando temos que enfrentar, e essa babá com certeza teria que sempre carregar isso, mesmo não tendo culpa, mesmo tendo sido esclarecido para ela toda essa situação, porque evidentemente a Célia Diniz, né, levou tudo isso para sua babá, para tranquilizá-la completamente. Mas que lição! Agradecer a babá, né? Porque se fosse com ela, a mãe, ou se fosse com o pai, que era alucinado pelo menino e o menino por ele, né? Eles não teriam suportado, né? Então, há razões, Deus é que sabe, né? Eles tiveram a bênção de não ser através deles, né? De nenhum dos dois. Ficam então essas lições para nós refletirmos, né? Muita coisa a refletir. Que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos seguir com o nosso estudo do livro Conviver e Melhorar. Como relacionar-se harmonicamente com diferentes personalidades. Nós estamos agora para iniciar o capítulo 15. A doce brisa dos ventos. Fatores limitantes. Esforço-me intensamente para atingir os altos padrões da vida superior. Nunca me permito satisfações ou divertimentos sem que tenha cumprido rigorosamente todos os meus deveres espirituais. Tenho uma noiva, mas não consigo entendê-la. Eu a amo muito, mas estou profundamente desapontado com ela por não viver de acordo com os meus ideais religiosos. Sou um reformador de almas. Quero incentivá-la a uma vida sublimada, porém ela diz que apenas quer viver uma existência normal. Vive sempre afirmando que sou muito crítico em relação a tudo e que criei uma imagem discreta de superioridade que me afasta da naturalidade. Acusa-me de viver isolado num pedestal e por isso de não conseguir entrosar-me com ninguém, a não ser com aqueles que pensam como eu. Gostaria que os benfeitores espirituais a impulsionassem a concordar com os meus objetivos elevados de atingir a espiritualidade, expandindo nossos horizontes. A natureza, cântico de perfeição de Deus, representa um longo itinerário no universo das criaturas. Em tudo existe segurança e estabilidade, desde as estrelas até os mais simples vermes. O homem alcança a espiritualização quando se torna capaz de transcender, ou seja, de se relacionar com a vida em seus fundamentos mais amplos e profundos. Essa potencialidade humana existe em todos os níveis da civilização. Permanecer como ser humano é uma das fases que o Criador destinou suas criaturas a viver. Recusar ser o que se é, ou mesmo não viver essa etapa existencial, seria o mesmo que negar os sábios propósitos da providência divina. Para crescer e progredir espiritualmente, não é preciso fazer nada fora do comum. Não é necessário executar coisas extraordinárias, mas simplesmente viver ou cumprir a normalidade da condição humana. Você acredita que viver humanamente é viver na irresponsabilidade, no vício, na ilusão, no orgulho, enfim, nas chamadas imperfeições terrenas. No entanto, a grande falha das pessoas, ou mesmo o seu pecado oculto, é viver longe do senso de realidade. Jesus Cristo, mestre humanitário, é a criatura que viveu a mais primorosa e perfeita normalidade sobre a terra. Erroneamente julgamos como anormais os feitos da vida de Jesus. Os prodígios de toda sorte, descritos no Evangelho, suas curas milagrosas,
sua ampla capacidade de amar e compreender, nada mais eram do que manifestações normais, fruto do seu alto grau de desenvolvimento espiritual. Suas façanhas não eram contrárias à lei da natureza, mas fenômenos naturais, velados somente aos olhos da ignorância, razão pela qual passavam por miraculosos. Há uma enorme dificuldade em compreender que, para evoluir, ninguém precisa tornar-se santo, mas apenas ser um homem normal. A criatura religiosa pode não ser necessariamente espiritualizada, porque muitas religiões são verdadeiros catálogos de modelos e regras, que dizem como se deve viver ou se comportar. Por isso, as pessoas ficam presas a uma infinidade de preceitos impostos, enquanto que o ser espiritualizado pensa e age por si mesmo, e faz voluntariamente as coisas em seu cotidiano. Percebe a essência da vida mais alta em tudo, quer dizer, vê o espírito da natureza. A evolução faz parte de um processo natural da humanidade. Decorre de múltiplas experiências conscienciais. Vivências essas que produzem graduais e profundas mudanças na visão interior das criaturas. Não se cresce intimamente sufocando a espontaneidade, as energias inatas ou adotando um comportamento social de intolerância mesclado a uma aparência santificante. Renovação íntima, planejada e imposta, não transforma, somente artificializa. Os trigais não buscam orientação nos palavrórios afetados e pomposos, aos formalismos radicais, nem pedem permissão para as filosofias extremistas da terra. Simplesmente produzem o grão de trigo. Os poetas gregos e romanos descrevem a união de Flora, a divindade dos vegetais, com Zéfiro, o vento oeste. Disse que um dia ambos se encontraram. A senhora da primavera recuou amedrontada e, num gesto de brandura, estendeu as mãos sobre plantas e flores para protegê-las do ímpeto destruidor de Zéfiro. Ele tinha como único prazer desacatar a natureza, danificar as florestas, devastar as plantações, arruinar as flores com seu sopro devastador e impiedoso. Todavia, ante a luminosa beleza de Flora, a divindade do vento refreia o sopro, enamorando-se eternamente por ela. Após esse encontro, ele não mais se empenhou em desrespeitar a natureza, a protegida de sua amada. Embora apaixonada, Flora recusa triste a corte de Zéfiro. Teme a sua índole tão diferente da sua. Para não perdê-la, ele promete aprender com o equilíbrio da natureza, a paciência e a serenidade do reino vegetal. Então, na festa de núpcias, entre cores fulgurantes e perfumes dulcíssimos, une-se Flora a Zéfiro. E desde esse acontecimento, o vento oeste passa a ser apenas uma doce brisa que tremula as pétalas das roseiras e a ramagem das campinas. Observe na cartilha da vida. A fonte nasce de um humilde filete de água para transformar-se um dia em enorme rio que descansará futuramente na glória dos oceanos. O amor e o respeito à natureza produziram uma verdadeira metamorfose na mentalidade de Zéfiro. Importante notar que ele continuou sendo vento, porém transformado agora em branda aragem. Aqui está uma expressiva alegoria para todos aqueles que se candidatam à espiritualização. Lourdes Caterine. Pão do Amor, capítulo 16. Fatores limitantes. Sou homossexual. Esse foi o meu segredo desde criança. Até algum tempo não ousava mencioná-lo a ninguém. Desde cedo aprendi como lição vital que minha sobrevivência dependia de um bom disfarce. A pressão social levou-me, contudo, a fazer drama de minha própria situação. Vivia confuso acerca de mim. Algumas vezes cheguei a me considerar uma má pessoa, quando não ridícula. A sociedade, de modo geral, é cruel e sarcástica em relação à minha identidade sexual.
Aprecio muito a leitura espiritual. Eu gostaria de melhorar-me interiormente, trabalhando na casa espírita, porém receio ser discriminado. Eu busco ser feliz. Isso será possível? Expandindo nossos horizontes. Não se preocupe com o que os outros pensam de você. Busque alimento em sua essência divina. Isso é o que verdadeiramente importa. Quanto mais você se sentir um espírito imortal, filho de Deus, em busca de ascensão evolutiva, quanto mais se sentir uma pessoa digna de ser feliz, como outra qualquer, ocupando uma provisória roupagem física na Terra, mais estará perto do autêntico conhecimento existencial. Algumas pessoas podem ser comparadas às flores silvestres. Sua sensibilidade e ternura nem sempre são percebidas, muito menos valorizadas. Mas se essas flores forem colhidas e examinadas com atenção e carinho, é quase certo que serão notadas suas proporções e combinações harmônicas e especiais. Elas têm uma beleza incomum. Os que aprenderam a amar realmente olham para além das aparências e das limitações corpóreas e buscam o conhecimento da verdade, o qual muitos nem se preocuparam ainda em procurar. Há beleza nas flores silvestres que crescem casualmente em meio dos imensos campos de cereais. Se você ama a verdade, ocupe-se em buscá-la cada vez mais, e não só nas palavras e pensamentos alheios. O que os demais acham é unicamente isso, o entendimento deles. Viver dependendo de como os outros analisam nossa vida é viver em uma insegurança constante. Gostam de mim? Estimam-me? Então estou feliz. Não gostam de mim? Desprezam-me? Nesse caso, tudo vai mal. Depender da inconstância e do julgamento alheio é viver em contínuo estado de ânimo heterogêneo. É possível ser feliz? Obviamente que sim. Porém, não se esqueça de que quanto mais você se respeitar, mais sua felicidade dependerá de você e menos dos outros, apesar dos murmúrios irônicos e da incompreensão das pessoas. Não existe bem-estar sem liberdade de pensar e de agir. O Criador não quer escravos, quer filhos livres. Portanto, nossa felicidade é o resultado da maneira pela qual vivenciamos aquilo que somos. O importante não é a etiqueta que usamos, mas é o que fazemos da vida, com a vida e pela vida. A felicidade não é simplesmente uma meta a ser alcançada, mas uma consequência. A colheita de nossos atos e atitudes diante da existência. Se você quer melhorar-se, é um bom sintoma. Quem acha que em si não há nada para mudar e se sente perfeito, está imaturo espiritualmente. A vida é dinâmica, é mudança ininterrupta. A procura interior é prenúncio de progresso. Lembre-se de que as mudanças devem ser feitas naturalmente, sem forçá-las. Devem representar um ato espontâneo, devem ser desejadas. Sentindo amor e respeito por si mesmo, sentirá igualmente respeito e amor por quem está ao seu lado. A pior tristeza é viver toda uma existência sem amar. Como seria lamentável atravessar uma encarnação sem nunca ter falado de seu amor a todos aqueles que você ama. Tudo é efêmero na vida, menos você, alma imortal, pois o acompanhará como consequência, aonde você for e para sempre, sua consciência amorosa. O ser humano faz parte dos seres vivos, porém todos são instrumentos transitórios, pelos quais a vida maior se manifesta. Tenho a certeza de que você não será discriminado na casa espírita, visto que todo cristão compreende que quem mais agrada ao Senhor não é aquele que dá o pão de trigo, mas aquele que dá o pão do amor. Lourdes Caterina. Modelagens da vida, capítulo 17. Fatores limitantes. Oh, meu Deus, parece que sou tratado injustamente pela vida. Estou amargurado e me encontro no limite de minha resistência.
Não mereço essa falta de sorte. Por que tudo tem que acontecer logo comigo enquanto os outros vivem tranquilamente? Qual a razão disso tudo? Será que a vida na Terra é uma eterna reincidência de abalos emocionais? Expandindo nossos horizontes. Juntos e ao mesmo tempo sozinhos, estamos viajando pela estrada da eternidade. A existência para algumas pessoas assemelha-se a noites intermináveis, como se estivessem predestinadas a viver incessantes sofrimentos. Por mais desafortunado que você esteja, vivendo em obscuridade aparentemente irreparável, recorde o fato de que a luz e a noite fazem parte da vida e que existimos interdependentemente. Todos somos unos com a natureza. A noite diluir-se-á com o aparecimento do sol, a não ser que você prefira prender-se eternamente a ela. Muito além do céu encoberto de tristeza, está o astro-rei radiante de alegria. Nem as tempestades nem a escuridão são más. Como apreciar as estrelas se não houver noites escuras? Depois de uma tarde turva e chuvosa, pode-se desfrutar a brandura de um entardecer resplandecente. A existência é um jogo de luzes e sombras, e para a criatura desperta tudo é utilidade e contribuição, cooperando com seu aprendizado evolutivo. A luz se torna para todos os que veem a principal fonte de informação acerca do ambiente onde vivem. Ela é de tal modo importante que mesmo os peixes que habitam os enormes abismos oceânicos, de difícil acesso para os raios solares, fazem uso de seu campo visual, permutando elementos com micro-organismos capazes de emitir luz. A germinação das sementes e o florescimento de certas plantas são desencadeados quando os dias são mais longos, certamente por receberem luminosidade por mais tempo. As flores silvestres cobrem os bosques como tapetes coloridos, ano após ano, por causa das carícias da luz solar. Em épocas de penumbra e de muito frio, alguns animais reduzem suas atividades ao mínimo, permanecendo numa espécie de sono profundo, hibernação. Por meio desse fenômeno, tais seres conseguem suportar as condições adversas do inverno. Nesses períodos, as sementes e plantas passam a viver à custa de certas substâncias armazenadas em seu próprio organismo. No verão, surgem novas relvas em abundância, brotam suas irmãs do mesmo verde claro perto das nascentes de águas cristalinas, circundando as raízes de velhas árvores. No concerto universal do qual partilhamos, a parceria é muito maior do que pensamos, e cada criatura precisa tomar ciência dessa integração. Quando atravessamos momentos de escuridão vivencial e de decaimento, aceitemo-los como instrumentos de ajuda e como sinal de que algo de bom estão nos ensinando. Todas as situações têm sua razão de ser. São verdadeiras modelagens pelas quais a vida providencial aprimora a todos. Existem soluções para o inverno e para as noites escuras, desfechos naturais para resistirmos ao frio e ao calor. Se a natureza protege todos os seres irracionais, criando para eles meios de defesa e diversos sistemas de adaptação, a fim de compensá-los das variações de temperatura e de outras tantas intempéries do cotidiano, quanto mais ainda fará em favor dos seres racionais. Compartilhe do universo apesar dos problemas que você estiver enfrentando, pois eles representam mecanismos criados para sustentá-lo. Você está sendo amparado pela providência, não só nos momentos de luz, alegria, mas também nas variadas circunstâncias de noite, tristeza. Existem vários pontos nocivos ou crenças adversas que estão particularmente impedindo o seu progresso e bem-estar. Procure-os em sua intimidade e os transforme, eliminando assim o desconforto que o aflige. Pense nisso. Talvez você precise ficar sozinho por algum tempo para melhor compreender as experiências pelas quais está passando. Eu vou completar essa orientação com uma página de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel do livro Caminho, Verdade e Vida. A página do capítulo 14, Em Ti Mesmo. Tens fé?
Tem-na em ti mesmo, diante de Deus. Paulo, em Romanos 14, 22. No mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesma e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir à face de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e, aumentando-o pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas com vistas à eternidade. Os que no momento, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradouro. Naturalmente, ninguém poderá viver na terra sem confiar em alguém de seu círculo mais próximo, mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidade dos seus descendentes, exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Por que te manterás indeciso, se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Uma boa semana a todos.